Graça a paz, irmãos. Graça a paz, é uma honra estar aqui novamente com vocês, dividindo uma palavra do Senhor. Esse devocional ele tem o intuito de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e espero muito que essa palavra encontre seu coração limpo, seu coração preparado para receber a boa semente, que é a palavra do Senhor. Quero tratar com vocês uma reflexão sobre o fermento dos fariseus, uma das parábolas de que Jesus utilizou pouco depois da multiplicação dos peixes, um dos milagres mais conhecidos dele. E Jesus então se afasta um pouco de onde ele tinha multiplicado os peixes. Ele começa a dizer então para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Essa foi uma frase que Jesus utilizou que causou bastante reflexão, bastante cochicho entre os discípulos, porque eles começaram então a se lembrar de que, assim como tinha sido anteriormente, eles não tinham levado pão, porque no milagre que aconteceu há pouco tempo, antes dessa frase, os discípulos também não tinham levado pão. E eles começaram então, a Bíblia fala em Marcos 8:16, que os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber que estavam falando, então Jesus pergunta para eles: olha, por que vocês estão falando sobre a falta de pão? Perceba então como que a fé dos discípulos era algo totalmente descolado do que Jesus estava tentando ensinar para eles. Os discípulos tinham esquecido uma certa vez de levar pão e Jesus tinha multiplicado os pães e alimentado uma multidão. Jesus então fala uma frase um pouco depois, dizendo assim: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos começam então a olhar para a falta de pão que de novo estava entre eles. A imprudência, a falta de cuidado ainda estava entre eles. Mas Jesus havia dito uma frase focando em outra perspectiva: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque a fé farisaica nesse tempo era muito pautada em cima do que podia ser visto. Então os fariseus olhavam para as pessoas e julgavam as pessoas pelo que eles viam. E Jesus, percebendo isso, olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E o que é o fermento? O fermento é aquilo que entra na massa e, uma vez misturado, fermenta. E a ação do fermento, embora não possa ser vista a olho nu, as consequências da ação dele pode. E um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de fermento atinge toda a massa. Essa é uma outra expressão usada por Jesus no intuito de dizer para os discípulos: olha, vocês precisam tomar cuidado, porque qualquer coisa que haja entre os fariseus, que esteja em vocês, na cabeça de vocês, vai contaminar todos vocês, vai fermentar todos vocês. E os discípulos não entenderam isso, porque olha como essa característica da postura farisaica ainda estava como fermento agindo na mentalidade dos discípulos. Os discípulos, eles olhavam pelo que viam. Quando Jesus então propõe uma reflexão para eles, eles olham para aquilo que lhe faltava aos olhos, que eram os pães, e percebem: olha, ele deve estar falando da falta de pão, porque eu não estou vendo os pães, eu não estou vendo. Hoje em dia a nossa fé caminha muito nesse sentido. Parece que nós andamos pelo que vemos, né? E em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala: olha, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. E a fé é aquilo que tira a necessidade do fermento, que tira o fermento, porque eu não preciso ver, eu preciso ter fé, eu preciso ter confiança de que o meu Deus vive e de que esse Deus é poderoso para cumprir em mim, na minha vida, na minha família, aquilo que ele me prometeu. Porque Jesus começa então a falar com os discípulos e Jesus fala: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos percebem: olha, o que em nós está faltando, o que eu não estou conseguindo ver. Eles olham: olha, não tem um pão, deve ser disso que Jesus está falando. E Jesus termina essa parte do capítulo dizendo assim: olha, por que vocês estão falando de pão, de falta de pão? Vocês não lembram que eu multipliquei? Vocês não lembram que eu alimentei? Vocês não lembram isso? Os discípulos disseram para Jesus: sim, nós lembramos. Aí Jesus termina no capítulo 21, no versículo 21, no capítulo 8 de Marcos: e vocês ainda não entendem de que eu não estou falando de pão, vocês não entendem de que eu não estou falando daquilo que é físico, de que eu estou falando daquilo que é espiritual. Nós precisamos tomar cuidado nos últimos tempos com o fermento da secularidade, com o fermento da imprudência, com o fermento dos movimentos. Precisamos tomar cuidado com o fermento do mundo, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E nós não podemos caminhar pelo que vemos. Nós temos que caminhar pelo que sentimos, pelo Deus que nos chamou de filhos.
e que nos chama para morar com Ele. Que Deus possa te conceder esse discernimento, de que ainda que você não veja a solução, Deus está presente. De que ainda que você não veja o necessário, Deus proverá. Porque nós não andamos pelo que vemos, andamos pela nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.